tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, iniciando os nossos trabalhos nesse semestre com a nossa disciplina via EAD. E é sempre muito bom poder estar aqui, mais uma vez, trocando ideia, dialogando, conversando um pouco com vocês aí do lado de lá. Num primeiro momento, nós estaremos focando aqui a primeira unidade presente no ambiente EAD. Nessa primeira unidade, nós vamos ter como objetivo principal o fato ou a atitude filosófica. Até que ponto o sujeito age filosoficamente, até que ponto o sujeito não age. E nós vamos ver que a filosofia é muito mais do que simplesmente um ato complexo, né? Querendo ou não, acredito que todos nós filosofamos de uma forma ou de outra, mas a filosofia enquanto ciência, ela se estrutura, ela tem toda uma organização, visando inclusive o melhor conhecimento, a profundidade de algum tema, coisa, objeto, de maneira geral. Seja espaço, seja mundo, seja pessoa, seja indivíduo e etc. Então a gente sempre diz que o ato de pensar, ele pode ser, de filosofar, ele pode ser simplesmente o pensar, o saber viver e a filosofia propriamente dita. Com relação aos simples atos de pensar, vem de encontro a isso que nós estamos dizendo. Por exemplo, eu descobrir o melhor caminho para eu ir até a faculdade. Querendo ou não, eu sempre vou para o caminho mais próximo, ou aquilo que vai ser convincente, com aquilo que eu desejo naquele momento. A ideia de saber viver, né? A ideia de saber viver é nós procurarmos ser felizes, vivermos bem dentro daquilo que nós temos, vamos dizer assim. Isso, né? Esses dois princípios aqui nós abordamos, ou dissemos, que isso pode ser um simples ato de filosofar. Mas a filosofia, ela tem as suas especificidades científicas. Então, nesse momento, nós vamos dizer que a filosofia propriamente dita não é simplesmente pensar, mas pensar racionalmente, pensar teoricamente, pensar com um objetivo pré-determinado. Uma das formas para a gente apresentar essa verdade, né, que pode ser uma verdade para mim, quando pode ser para você outra, nós vamos dizer que ela ultrapassa simplesmente a ideia do pensar. Então, para que você chegue a um resultado definido, para que você chegue a uma resposta convincente, é necessário que nós tenhamos um método. E esse método ele pode variar de pessoa para pessoa, de objetivo e de objeto para objeto, dependendo daquilo que nós vamos querer alcançar, ou aquilo que nós vamos querer ou temos como objetivo. Então, quando nós falamos que para a filosofia ser estruturada, organizada, que é necessário que haja um método, nós vamos perceber então que existe todo um objetivo anterior, construído pelas ações humanas, para se chegar a esse ponto. Então nós sempre afirmamos que, segundo a filosofia, ela não se inicia do nada. Ela se inicia exatamente a partir das primeiras indagações. E essas primeiras indagações, elas estão presentes principalmente nos mitos. O mito nada mais é do que a primeira tentativa de dedução de uma realidade na qual o homem não dava conta. Então, por que o homem busca através do mito? Porque ele não tinha outra alternativa que não essa, né? Uma coisa interessante também é nós percebermos a ideia de que na nossa região, na nossa cidade, também existem alguns mitos pré-definidos. Acredito que vocês conheçam, já escutaram falar em alguns. Obviamente que não é nada comprovado cientificamente, mas isso é repassado, talvez até culturalmente. Quem é, por exemplo, que nunca ouviu falar os mitos aí da quaresma, né? Da mula sem cabeça ou outros, né? Na qual isso é repassado e algumas pessoas acabam acreditando em determinadas crendices culturais como se fosse algo real. Filosofia não é simplesmente isso.
Mas o mito é um instrumento para se chegar à filosofia. A filosofia é organização, método, objetivo, tentativa de resposta desse conhecimento. Então, vamos lá. O mito, tal como eu disse, é uma narrativa imaginária, né? Uma forma de estruturação e organização daquilo que o homem crê. Enquanto que a filosofia é uma busca da verdade, mesmo entendendo que essa verdade, ela às vezes não é definitiva. E na grande maioria das vezes não é definitiva. Eu posso perfeitamente, cientificamente, chegar a um resultado hoje e amanhã esse resultado ser outro, né? Então, a filosofia é exatamente a profundidade das coisas, a busca de maneira intensa a respeito daquilo que o sujeito tem como objetivo. Então, o conhecimento ele deveria ser definitivo, necessário e absoluto. E eu vou repetir, deveria, porque ele não é. Ele pode ser absoluto num determinado momento, mas daqui a pouco ele não vai ser mais. Ele poderia ser necessário, isso é, eu digo que na verdade isso é real, isso é uma verdade única, vamos dizer assim. Quando nós falamos em verdade definitiva, a gente percebe então que essa verdade ela muda. E muda de época para época, de pessoa para pessoa, e até mesmo de sociedade para sociedade. É isso. O nosso primeiro contato, a nossa primeira unidade, aguarda vocês no ambiente EAD e que vocês tenham bons estudos. Um grande abraço.